Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. As brasileiras estão adiando o momento da maternidade. Hoje em dia, é cada vez mais comum elas deixarem para ter o primeiro filho depois dos 30 anos. É o que mostra uma pesquisa feita pelo IBGE. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Ceará. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou pesquisa que demonstra em números o que já observamos na sociedade: o adiamento da gravidez por parte das mulheres. Antes, as mulheres costumavam ter o primeiro filho por volta dos 20 anos, mas essa realidade mudou bastante. De acordo com o IBGE, a faixa etária de mulheres que deram à luz entre 20 a 24 anos em 2005 representavam 30,9%. 10 anos depois, esse índice caiu para 25,1%. Já a faixa etária das mães de 30 a 39 anos aumentou de 22,5% em 2005 para 30,8% em 2015. Para o doutor Evangelista Torquato, médico especialista em fertilização, esse adiamento é a principal causa da dificuldade de engravidar de diversos casais. Acima de 35 anos, as quedas nas taxas são assustadoras. Então, quanto mais você se livrar desta idade, obviamente dentro do seu contexto da sua vida pessoal também. E hoje a gente já começa a chamar o homem que estava sempre deitado em berço esplêndido sem problema. Quando ele passa dos 50 anos, as taxas começam a refletir em função da idade paterna. E agora, como resolver esse impasse da nossa geração? De um lado, as mulheres querendo estabilizar a vida profissional. De outro, a natureza, o relógio biológico, o tempo, que não se importa se é ou não o melhor momento de gerar uma vida. Pastorinho Rodrigues teve sua primeira gestação aos 36 anos de idade, acompanhando a nova realidade social das famílias brasileiras. A nova mamãe conseguiu engravidar com a ajuda da fertilização in vitro, mas a gravidez tardia teve consequências. A placenta deslocou, eu tive que fazer uma cerclagem porque o colo do útero estava abrindo. Esse não estava recebendo os nutrientes que esse estava. Por exemplo, você percebe que esse aqui é maior do que esse, né? Então, ele não estava. Então, o médico achou melhor a gente acompanhar, fazer ultrassom morfológico, que é muito importante a mulher fazer, né? Para a professora da Universidade Federal do Ceará, Celecina Vera Salles, do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Família e Idade, o adiamento da gravidez também se dá aos diversos papéis acumulados pela mulher, que tem uma vida profissional, mas nem sempre conta com apoio familiar e governamental. As mulheres foram no mercado de trabalho, mas os homens, os maridos, continuam trabalhando fora, mas muitas vezes não fazem esse papel do cuidado das crianças, do cuidado da casa. Também nós não temos essa oferta, é muito pouca das creches. Então nós temos as creches privadas que os salários, né, são creches muito caras, que o salário das mulheres e dos homens não dá para pagar. Quer dizer, é muito difícil você pagar uma creche particular. A deputada estadual Fernanda Pessoa comenta a pesquisa do IBGE e reforça a necessidade do poder público de fornecer estrutura para que as mães retornem ao mercado de trabalho após a maternidade. Precisamos também de todo aparato, precisamos de creche para essas mulheres que estão trabalhando, precisamos de cuidadores também. Então, preciso de uma valorização da mulher como um todo. Mas mulher é um ser incrível que realmente tem que procriar e trazer essas felicidades para as mães que são esses filhos maravilhosos. A renovação antecipada por mais 30 anos das concessões ferroviárias está sendo debatida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em todo o país. Em Minas Gerais, o debate aconteceu na Assembleia Legislativa. Foi durante uma audiência pública. E a preocupação dos deputados mineiros é com a situação da linha Vitória-Minas. Saiba como foi na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais.
O superintendente de ferrovias da agência explicou tecnicamente todo o processo que começou em 2015. Disse que há várias exigências para as concessionárias, com garantia total de investimentos de 25 bilhões de reais. Em Belo Horizonte, o que está em discussão é a concessão da ferrovia Vitória-Minas para a Vale. Investimentos de 9 bilhões de reais durante o período da concessão. A Vale deve investir cerca de 300 milhões em duplicação de alguns trechos da Vitória-Minas, os trechos que ainda não estão duplicados, e também vai investir cerca de 800 milhões naquilo que a agência chama de redução de conflito urbano. O que é isso? É construir, são 100 quilômetros de vedação de ferrovia em alguns municípios para mitigar um pouco os efeitos, enfim, de ruído e também de travessia, reduzir ainda mais a taxa de acidentes. Serão construídas algumas passarelas, viadutos. Um dos principais questionamentos dos participantes foi sobre a destinação de 2 bilhões e 600 milhões de reais da concessão da ferrovia Vitória-Minas para obras da ferrovia de integração no centro-oeste do país. É um aspecto que está previsto na Lei 13.448, é o artigo 25 dela, que prevê a possibilidade do investimento cruzado. O presidente da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, que acompanhou a audiência na plateia, é contrário à medida. Nós não vamos aceitar mais perda para os outros estados. Respeitamos os outros estados, tem que ser feito obras, mas Minas Gerais ficará com seu recurso da concessão ferroviária para recuperarmos trechos, fazermos o nosso ferroanel e fazermos uma ferrovia para São Paulo. Essas contribuições serão avaliadas pela agência. Internet das coisas é o termo usado para se referir à integração de diferentes dispositivos que se comunicam entre si ou por meio de uma central. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que reduz a zero as taxas que incidem sobre esses equipamentos. Confira na reportagem da TV Câmara. Já imaginou se mesmo estando no trabalho você conseguisse dar o comando para apagar as luzes de casa, ligar a máquina de lavar roupa ou até mesmo controlar o que o seu filho assiste na TV? Pois isso já é realidade e a essa nova tecnologia se convencionou chamar Internet das Coisas, como explica o engenheiro mecatrônico Vitor Hugo Rodrigues. Com a automação, você consegue eliminar a utilização de todos os controles remotos e você passa a utilizar apenas o seu celular, tablet ou até ficar independente, fazer a casa ser inteligente o suficiente para não depender de controles remotos de qualquer ser humano. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou um projeto que zera a incidência de taxas sobre estações móveis de telecomunicações voltadas à integração de dispositivos, como explica o autor do projeto de lei, deputado Vitor Lippe. Então nós estamos desonerando esses sensores, ou seja, nós estamos fazendo com que não haja impostos, porque senão isso fica inviável a aplicação desses sensores inteligentes para a indústria 4.0, enfim, para as cidades inteligentes, para as casas inteligentes, para os edifícios inteligentes, enfim, para a conectividade necessária. Nós entendemos que isso é fundamental, derrubar essa barreira desse custo que teria hoje. O ex-ministro de Ciência e Tecnologia, deputado Celso Pancera, comemora a instalação de uma comissão especial da Câmara que vai discutir uma nova lei de informática. Nós queremos que a internet das coisas no Brasil seja em boa medida feita pelos brasileiros. Essa infraestrutura, os processadores de texto, de informações, as placas, as telas sensíveis, mas não só isso, nós queremos também que o software, os programas que vão gerenciar esse mundo novo que está surgindo, sejam também produzidos no Brasil. E para isso nós temos que ter incentivo para as empresas, para que elas produzam aqui no Brasil e não só incentivar que elas produzam, mas que elas invistam permanentemente em formação de recursos humanos e pesquisas de novas tecnologias. O consultor legislativo Tito Paes Filho chama a atenção para a questão da segurança dos dados compartilhados através da internet das coisas. Se imagina que em um curto espaço de tempo a gente deve ter 200, 500 bilhões de dispositivos eletrônicos conectados via internet das coisas, E muitos desses dados que trafegam por esses equipamentos, eles tratam de dados pessoais, dados sensíveis das pessoas. Se ocorrer um vazamento desses dados, as consequências podem ser desastrosas para a privacidade e para a segurança das pessoas.
Criado em 1991, o Museu do Senado tem hoje mais de 3.000 obras. E muitas dessas peças têm valor inestimável e ajudam a contar a história do nosso país. Confira nesta reportagem da TV Senado. Por trás das formas modernistas de Niemeyer, preciosidades históricas. Móveis, esculturas, tapeçarias, documentos, quadros como este óleo sobre tela de Gustave Rastoy, que mostra a assinatura da primeira Constituição da República, gravuras e outros objetos que vieram das antigas sedes do Senado no Rio de Janeiro, os Palácios Monroe e Conde dos Arcos. E também a arte moderna, como o vitral de Mariane Perrette, esculturas de Sesquiate e este painel de blocos vermelhos de Atos Bulcão. O Museu do Senado guarda um pedaço importante da história política e cultural do país. A história do Senado brasileiro é uma história muito grande, que não é, evidentemente, só a história do Senado em Brasília. E um museu histórico do Senado, ele comportará a transmissão dessa história, desse conhecimento sobre o legislativo brasileiro para todos os visitantes, uma história que é muito grande. Portanto, tudo que sobrou de acervo histórico, de mobília, né, objetos, etc., é fundamental para a preservação da memória e para o resgate sempre constante, cotidiano, da história do Legislativo Nacional. Quem visita o Congresso pela primeira vez quase sempre se surpreende. Achei muito bonito. Eu acho assim que tem que preservar, tem que mostrar mais, inclusive. Me surpreendi muito interessante mesmo, bastante peças da antiguidade, nossa história mesmo, contada aqui no museu. A gente foi até surpreendido, a gente não sabia que tinha aqui, aí nós fizemos uma visita aqui no Congresso. Com cerca de 3.000 peças, o acervo do Museu do Senado não fica limitado a essas 4 paredes. As obras se espalham por vários espaços. Aqui na frente, essa tapeçaria de Burle Marx, de 1973, decora o Salão Negro do Congresso. As obras do acervo também são usadas para fazer a ambientação de exposições temporárias, como esta, que comemora os 130 anos da abolição da escravatura. Esse conjunto de móveis, conhecido como plenarinho, veio do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, assim como o lustre, que foi restaurado pela equipe do Museu do Senado. Peças do mobiliário e outras obras do acervo decoram salões, corredores e gabinetes. Neste, móveis de design de Sérgio Rodrigues e quadros de artistas importantes como o de Maria Bonomi. Neste outro, uma obra curiosa, desenhos feitos na parede por Niemeyer, numa visita ao amigo, o ex-senador Darcy Ribeiro, que ocupava o gabinete nos anos 90. Os famosos azulejos de Atos Bulcão também enfeitam jardins internos da casa. Cuidados especiais garantem a preservação desse patrimônio valioso. Nós temos um conjunto de restauradores e conservadores que revisitam essas peças com certa periodicidade para promover higienizações, que é o caso mais básico, que é tirar poeira, com o tempo vai sendo incorporada, e eventualmente uma ação mais drástica, como eventualmente uma restauração. Se uma obra de arte sofre um acidente, ou se sofre uma insolação, ou se sofre um vandalismo, que também pode acontecer, nós somos visitados por 180.000 pessoas todos os anos. A última obra adquirida pelo museu ainda está encaixotada, um vitral que pertenceu ao Palácio Monroe. Quando o Palácio Monroe foi demolido, ele foi adquirido por uma família carioca, foi incorporado à decoração da própria casa e hoje o Senado Federal conseguiu resgatar essa peça. Ele é importante não apenas porque retrata 40 anos da Constituição, mas porque ele foi cenário e iluminou as mentes de muitas pessoas durante o período em que o Senado existiu no Palácio Monroe e muitas discussões foram travadas à luz desse vitral que passava na atmosfera do Rio de Janeiro e iluminava o Palácio Monroe por dentro, passou por esse vitral. No
quadro Vitrine de hoje, nós vamos a Camaçari, município que fica a 41 quilômetros de Salvador e que é reconhecido como um importante polo industrial baiano. A TV Câmara Municipal de Camaçari preparou uma reportagem especial mostrando um dos mais icônicos bairros da cidade, o Alto da Cruz. Confira na reportagem. A cruz fincada no morro marca o nome da comunidade, mas a história dela, para muitos, ainda é um mistério. Dona Mari mora no Alto da Cruz há mais de 66 anos e lembra da época que tomava banho nos riachos e brejos que existiam no local. Tomar banho nesse brejo limpo aí, ali no rio também, limpo. E foi assim, a minha infância foi assim, a infância sadia, a rua era estreita, só o caminho. Sobre a origem da cruz, Dona Mari conta a história que ouviu na sua infância. Diz que viram uma assombração. E o pessoal antigo disse que chamou o padre para benzer. E quando o padre benzeu, mandou botar uma cruz ali. José mora há cerca de 60 anos no bairro, onde criou seus 11 filhos. Tinha rios que... chamado até por nome de pessoas. Era rio de Eduardo. Me conte um pouquinho dessa história do nome do bairro. O bairro do Alto da Cruz, a história é aquela que eu lhe falei. A história deles, principalmente desse morro aí, né? Esse morro, segundo uma criatura que morava aqui, das primeiras que morava, ela falou que aí descia uma enxurrada de pedras. Mas aí falaram com o padre, ele veio benzer, colocou aquela cruz ali e acabou esse negócio de pedra, acabou de correr, não correu mais. Dona Celina tem 80 anos e é uma das moradoras mais antigas do bairro. Ela desvenda o mistério e explica como a cruz foi parar no alto do morro. Foram para a guerra do Paraguai, os 3 amigos. Ele disse, se a gente voltar vivo, a gente vai botar uma cruz aqui em Camaçari, num bairro desse aí, espia só. Aí foram para a guerra, os 3, voltaram vivos. Aí, quando chegaram, aí, bora escolher o morro que a gente vai botar a cruz. Vieram tudo para escolher, escolheram logo esse daqui. Ela mostra com orgulho as fotos do bairro, relembrando como era o morro antigamente. A gente ia para o morro, ficava lá até 9, 10, 11 horas da noite, todo mundo lá em cima contando história. Era uma folia boa, viu? Maria é um dos 5 filhos de Dona Celina. Nascida e criada no bairro do Alto da Cruz, conta como foi feliz a sua infância no lugar. A gente brincou muito no morro, subíamos para... passar as tardes lá em cima com as colegas, chupava abafa-banca, pegava a cana do quintal, descascava e ia chupar lá em cima, com tudo divertido. Hoje não é a guerra e muito menos a assombração que perturba os moradores, mas sim o medo da insegurança dos centros urbanos. Para muitos, a cruz pode lembrar um pedido de paz de quem gosta de viver nesse bairro. Não é melhor porque a gente não pode mais sentar nas portas. Tem esse negócio de malandro, roubando as pessoas toda hora. Mas a senhora ama o seu bairro? Ave Maria, eu amo de coração. Agora tá tendo uns assaltozinhos aí. Os molequinhos aí de moto, de bicicleta, assaltando as pessoas aqui na frente. Tem vontade de sair daqui? Não. Eu gosto daqui por causa do pessoal. Um pessoal tão bacana, os moradores. Não tenho o que dizer dos moradores daqui do Alto da Cruz. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!